sou a Bia. E eu sou a Lari. Somos do Belas Celíacas e esse é o nosso podcast. Hoje a gente vai falar como fazer as pazes com seu diagnóstico e como lidar e aceitar essa nova fase da vida. Então, Lari, como foi pra você? Conta pra gente. Eu tenho 4 doenças autoimunes. Então, parece que cada hora eu tinha que aprender a lidar com um diagnóstico novo, com uma doença nova. E toda vez pra mim era um pouco complicado. A primeira doença que eu descobri foi vitiligo. Pra mim essa foi a mais tranquila porque eram só manchinhas brancas no meu corpo e eram manchinhas bem pequenininhas, então não foi algo muito difícil assim de aceitar, sabe? Mas em 2017 essas manchinhas começaram a crescer mais embaixo das minhas axilas, então quando eu usava regata dava pra ver. Eu fiquei tentando de certa forma tirar essas manchinhas, eu fui em dermatologista, usei pomada, eu usei até aqueles protetores orais que eu nem sabia que tinha, sabe? Protetor solar oral. Mas essas pomadinhas. E aí a médica falava que não podia me estressar, só que como é que não se estressa num mundo desse? Então eu fiz tratamento por uns 2, 3 anos, até que chegou um momento que eu falei, cara, eu não aguento mais fazer isso, porque esse tratamento tá me estressando muito mais do que a própria doença, sabe? Eu lembro que quando você ainda passava a pomada, você, assim, era algo que você se preocupava muito mais sobre o vitiligo, sabe? Você ficava muito preocupada se estava aumentando ou não. Mas depois que você meio que assumiu e aceitou, eu percebi que virou algo bem mais leve pra você e isso não virou mais um ponto de estresse na sua vida. Exatamente. Pra mim, eu comecei a levar como se fosse o meu charme, sabe? Tipo, eu tenho VIT, eu chamava carinhosamente VIT, o meu VIT e tá tudo bem, sabe? Em 2014, eu descobri... O vitiligo eu descobri quando eu era bem novinha. Quando eu era criança eu tive, depois sumiu, e aí apareceu de novo em 2013, por aí. Mas aí em 2014 eu descobri que eu tinha tireoidite de Hashimoto, que é a doença autoimune da tireoide. Eu nem sabia direito o que era. O médico que fez o exame, ele falou assim, olha, você tem tireoidite de Hashimoto, é de certa forma um pouco grave, porque você pode até desenvolver demência. E como você fala... Sim, amiga. Gente, que isso? E eu fiquei tipo... Eu comecei a rir. Eu tive a mesma expressão que você. E ele falou, eu tô falando sério. E é algo sério. Aí eu... Gente, que horror. Como é que o médico Só pra fala você ver isso? que um médico, ele tem Também responsabilidade muito grande assim, em cima do diagnóstico. Mas aí você ficou tranquila ou foi? Não, aí eu cheguei... Eu olhei pro meu pai, eu comecei a chorar. Tipo, o médico falou que eu tenho uma doença que é muito ruim de lidar e tal. E aí eu comecei a chorar. E aí meu pai me levou pra tomar um sorvete. Aí já ficou melhor, né? E tipo assim, o papel dele não era me dar um diagnóstico e me falar nada. Ele só tava fazendo um exame, sabe? Sim. O ultrassom, eu acho, ali, da tireoide. Então ele só tinha que falar, teve uma alteração, vai no médico que te pediu esse exame e apresenta. Sim. E o que ele fez foi, tipo, simplesmente me assustar. Sim, ele deu o diagnóstico de uma maneira totalmente errada, né? Nossa. Que ele só te desesperou, sendo que, tipo, hoje você vive com isso de boa, né? É uma coisa tranquila. Eu cheguei na médica e ela falou assim... você só vai precisar tomar um remedinho pra repor os hormônios e não tem problema. Tipo, isso que você tem é algo bem fácil de lidar e tratar. Eu falei, é sério? É só isso? Você achou já que ia ficar com demência, ia ter um monte de problemas, mas, nossa, deve ter sido muito difícil. Então, assim, como o médico fala com você, isso também, como o médico te diz sobre a doença, é muito importante também, porque você não sabe nada, então... Você vai acreditar fielmente no que o médico tá te falando. Exatamente. Nossa, eu fiquei muito chateada. Depois eu percebi que era algo bem nada a ver. Só tinha que tomar um remedinho, assim, todo dia que eu acordasse e pronto. E aí, em 2019, eu tava em São Paulo, fazendo faculdade lá. E daí eu recebi o diagnóstico da doença celíaca. E aí eu fiquei tipo, putz, cara, o que eu fiz, né? Sim. Mais uma doença E aí eu mais uma vez tendo que lidar com esse diagnóstico, um diagnóstico novo, eu já tava meio chateada já, que saco, vou ter que cuidar com isso. E a doença celíaca, eu acho que ela envolve muito esse ciclo social, sabe? Sim. E aí, na minha faculdade, não tinha alimentação específica, então isso me estressou demais. Mas quando eu recebi o diagnóstico, eu cheguei em casa, quando eu fiz o exame eu tava em Brasília, né? E aí, eu fiz endoscopia, o médico falou, realmente você é celíaca. E aí eu cheguei em casa, eu comecei a chorar, fiquei mal, falei, cara, não acredito. Porque eu entrei na minha despensa
E aí eu comecei a pegar tudo que eu gostava, Nossa, assim. E eu, meu Deus, tudo tem glúten, como assim? E daí eu peguei a farinha láctea, tinha glúten, ovo maltinho tinha glúten, pão tinha glúten, mistura pra bolo, tinha glúten, Toddy, chocolate tinha glúten, até tempero tinha glúten, alguns chás podem ter glúten. Tudo pode ter glúten, né? E aí eu fiquei... Cara, e além disso, tinha toda a questão da contaminação cruzada e tal. E eu falei, cara, meu mundo acabou. Tipo, como é que eu vou sair de casa? Ainda mais que, tipo, a Lari, ela sempre gostou muito de cozinhar. Tipo, eu e ela, sabe? A gente sempre cozinhou juntas, fazia 1000 bolos. Então, ela descobriu esse diagnóstico, era tipo assim... Não vou mais poder fazer bolo, não vou mais poder cozinhar. Essa parte da minha vida foi destruída. Foi exatamente isso. Eu achei que não dava pra fazer, tipo, bolo sem glúten. Eu nunca tinha provado experimentado. Eu nunca achei que eu tinha experimentado. Mas aí, depois de chorar o dia inteiro... Não, eu lembro que ela me mandou uma mensagem falando que era celíaca. Eu fiquei, gente, que é isso? Eu falei pra minha mãe, ela... Meu Deus, essa doença é horrível. Você não pode comer nada de glúten. Tem o negócio da contaminação. Aí eu falei, nossa, mano, meus pêsames, né? Eu fiquei triste por ela e eu pensei, nossa, nunca mais vou cozinhar com a Lari. A gente não vai mais poder comer pizza, não vai poder mais fazer nada. E aí eu fiquei com muita pena dela, sério. E ela ficou arrasada, assim, ela ficou destruída mesmo. Foi, acho que no dia seguinte, ou 2 dias depois, eu voltei para São Paulo, lá na minha faculdade. Aí eu fiz uma despedida, porque a gente chegou no aeroporto e aí eu, vou tentar procurar uma opção sem glúten. E aí, já viu a realidade. Comecei a ver a realidade. Eu, putz, cara, não vai ser fácil mesmo. E aí a gente pediu uma pizza. Eu falei, cara, essa vai ser a última coisa que eu vou comer com glúten. E aí foi. Eu voltei pro colégio, comecei a tentar me alimentar lá, só que lá também não tinha opção, então tive bastante dificuldade com isso. Mas eu lembro, tem um episódio que eu lembro muito forte, que foi quando a gente tava indo, tipo, uma excursão, assim, pro TJ em São Paulo, que eu fazia direito. E daí... Na volta dessa excursão, eles falaram assim, a gente vai parar no shopping, vocês têm 40 minutos para comer e depois quero todo mundo aqui de volta no ônibus. Aí, beleza, todos meus amigos, a gente saiu para comer, cada um foi pro Mac, outro foi pro Burger King, outro foi pro Spoleto, não sei o que lá, e eu... pera. Aí eu vi umas 20 opções na praça de alimentação e eu falei, o que eu vou comer? Eu lembro, cara, eu saí de quiosque em quiosque perguntando, vocês têm opção sem glúten? Aí chegava uma pessoa, aí o atendente falava, o que é glúten? Ou a gente tem opção sem leite. Não, mas aqui tem lactose. Aí eu, meu pai do céu, vai ser difícil. Aí eu ia no outro, vocês têm alguma opção para celíacos? Sei o quê? O que é isso? Aí eu, Aí eu já comecei a ficar triste. Aí eu fui todos, ninguém nem sabia direito o que era doença celíaca, ninguém tinha opção sem glúten, nada. E eu tava morrendo de fome. E eu não, sei lá, eu tinha acabado de descobrir, então eu não sabia nem o que perguntar, né? E eu não tinha levado comida nem nada, porque eu não me preparei, porque eu não achei que ia ser tão difícil, sabe? E daí eu lembro que eu parei em frente a um quiosque, olhei assim pro lado e pros meus amigos, tava todo mundo já sentado com o seu lanche, e eu tava, tipo, nem tinha pedido nada ainda, eu comecei a chorar. Nossa, mãe. Eu chorei assim, tentei esconder as minhas lágrimas. E daí eu, cara, não posso ficar aqui em pé, né? Chorando. Eu tenho que fazer alguma coisa. Vou sentar e falar, não tô com fome. Aí eu falei, não. Eu acabei pedindo uma batata recheada lá no lugar. Que o cara recheou só com, acho que salmão, que era temperado só com sal, ele falou, e requeijão. Eu falei, chegou nessa hora, eu falei, cara, o que vier. Só quero comer alguma coisa. Só quero comer. E daí eu voltei pra mesa como se nada tivesse acontecendo, mas por dentro eu tava, tipo, muito chateada, muito triste. Eu acho que o que me fez, sei lá, aceitar isso foi com um tempo. Mas e você, Bia? Tipo, como é que foi pra você descobrir? Como é que foi pra você aceitar, né, esse diagnóstico? Então, receber o diagnóstico da doença celíaca, acho que meio que começou quando a Larissa descobriu pra mim, porque quando ela descobriu, eu não sabia que tinha, mas ela falou, amiga, eu não sinto nada, mas os sintomas são esses. Ela falou, eu falei, nossa, parece muito com as coisas que eu tenho. Aí eu só comentei com a minha mãe, ela, filho, acho que não e tal, mas faz o exame. Aí eu fiz o exame de sangue e quando eu tava de mudança, na verdade, eu tava indo pros Estados Unidos, eu fiz o exame no Brasil, cheguei lá nos Estados Unidos, tipo, uma semana lá, eu vi, tipo,
no mercado, aquelas coisas diferentes, as comidas, e eu falei, meu, eu quero comer tudo aqui, porque eu adoro comer. Aí eu falei, eu quero comer tudo aqui, eu quero provar tudo. Aí chegou o resultado do exame, e tava, tipo, super alto, IgA transglutaminase, que é um dos exames que você faz pra descobrir. Aí, tipo, eu lembro que nesse dia eu fiquei meio desesperada. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, mas eu quero comer tudo, eu ainda nem experimentei nada daqui. Aí eu fiquei meio que desesperada, eu mostrei pra minha mãe, aí minha mãe já ficou tipo, meu Deus. Só que eu mandei mensagem pra uma médica minha, alergista, e ela falou, ah, não é nada. Eu, sabe, era aquela resposta que eu queria, não é nada. Aí Então... eu já fiquei assim, cara, meu médico não falou isso. Eu fiquei, não, mas não é nada. Mas sabe, aquela pulga na orelha. Aí eu meio que tentei tirar isso da minha mente, nossa, e aproveitei. Comi tudo que eu queria. E, sabe, meus sintomas cada vez piorando. Então aquela pulga ficava na minha orelha, assim, tipo, gente, será que eu tenho? E eu ia escutando as histórias da Larissa. Ai, amigo, eu lembro quando ela me contou dessa situação, que ela foi no shopping. Eu pensava, gente, nossa, como que é viver com isso, sabe? Mas aí, tipo, como ela disse, com o tempo ela foi aprendendo a lidar. E como a gente sempre estava conversando, eu ia mesmo meio que entendendo. Ela falava, ah, amiga, tem umas perguntas que eu faço, ou eu levo minha comida, ou isso, aquilo. E eu fui, tá, então não é tão destruidora assim de vida, sabe? Uhum. Ela pode ainda ter uma vida. Ela, ah, amiga, eu posso fazer bolo. Então, aos poucos, com a Larissa tendo a doença, eu fui vendo que, assim, você podia ter uma vida. E ela falando, ah, eu sigo um monte de gente, sabe? Ela sempre me falava. Nossa, verdade. Eu acho que uma das coisas que me ajudou muito foi eu perceber que tinha receitas, tipo, de bolo sem glúten, de pão sem glúten, e fazer e ficar gostoso. E você, tipo cara, assim... fica tão bom quanto. E eu comecei a me animar. Eu falei, cara, eu vou ser especialista em bolo sem glúten agora. Ninguém me para. Porque todo mundo, quando você fala assim, ah, não como glúten, as pessoas... Aí você fala, ó, tem um bolo sem glúten, as pessoas... Ah, não, obrigada, sabe? Depois que eles experimentam, o meu hobby virou mostrar as minhas comidas feitas por mim sem glúten e as pessoas falarem, nossa, mas nem parece que é sem glúten, Ai, sabe? você... eu sei, é muito bom mesmo. Vai, preconceito. E a Larissa, com esse novo maneira de lidar, ela ia falando pra mim, e eu só, tipo, gente, tá, não é tão ruim assim. Então, foi um ano vivendo com essa pulga atrás da orelha, mas comendo tudo. Até que um dia a Larissa, ela sempre me falava, vai, faz exame, e eu só enrolando. Aí eu falei, cara, eu vou fazer. Eu fiz o exame, mas eu já tava, sabe quando já tá dentro de você, eu sou celíaca, eu já sabia que eu era, porque os sintomas eram muito parecidos. Só não queria aceitar a realidade, né? Eu falei, olha, eu vou fazer. Se for, eu vou aprender a lidar. Se não for, que bom, né? Eu tenho alguma coisa, outra coisa, porque não é normal o que eu sinto. E aí, quando chegou o exame de sangue, que eu vi que tava, tipo, até vermelho, assim, tava tipo assim, mano, tá muito alto isso aqui. Aí eu vi, só que, gente, sabe quando você fica assim, mano, é verdade. Eu comecei a rir, não sei porquê. Gente, não faz A diferença, eu chorei o dia inteiro, a Bia começou me ligou rindo. Eu sou celíaca. E a Larissa não queria falar, tipo, ai, amiga, tipo, pelo menos a gente tem uma outra, porque parece, tipo, ah, você tem essa mesma coisa que eu. Tipo assim, que pena. E feliz por dentro um pouquinho. Aí ela falou, ai, amiga, mas vai dar tudo certo, é difícil, mas você consegue. E eu, não, amiga, tá bom. E eu fiquei, tipo, tá, eu fiquei de boa. E eu lembro, eu tava assim, fora de casa, caminhando, aí eu fui contar pra minha mãe já se desesperou. Você não vai ter mais vida social? E eu, gente, mas a Lari tem vida social. E eu só pensava como a Larissa vivia, e eu falei, gente, não é tão ruim assim, óbvio, não é fácil, né? Mas ela consegue viver. Aí eu já falei, Lari, manda aí os influenciadores celíacos, que eu quero seguir todo mundo. Comecei a receber, e também, o que me ajudou também é que tava na fase da pandemia, né? Então, tava isolado em casa. Então, assim, não tava tendo muita vida social. Então, o que eu fiz foi tirar tudo da minha casa e não sair, eu já não tava saindo. E quando pedia, às vezes tinha lá nos Estados Unidos, tinha umas opções sem glúten, eu pedia. Então, assim, não senti tanto impacto. Quem ficou mais triste mesmo lá na minha casa foi minha mãe. E era quase eu consolando ela. A gente ia no mercado, Nossa, mãe, mas tem muita coisa sem glúten. A minha vida não vai ser uma bosta. Tipo, eu vou ter uma vida social. E ela, tá, é verdade, verdade. Eu, mãe, conversa com a Larissa. A Larissa mandava mensagem pra minha mãe. E acho que assim, receber o diagnóstico, acho que foi um processo de um ano, sabe? Mas quando eu recebi finalmente, eu só fiquei tipo, tá, pelo menos eu tenho a Larissa, sabe? Só para você ver como isso que você tá falando mostra quão importante é ter uma rede de apoio. Porque quando a gente tem uma rede de apoio, quando a gente conhece alguém
que tem os mesmos problemas que a gente e que tem uma vida normal, que consegue seguir, assim, sabe, de boa, você percebe que não é o fim do mundo, que você não tá sozinho. Quando eu descobri a doença celíaca, a primeira coisa que eu fiz, eu entrei no Google e fiquei pesquisando influenciadores celíacos. Comecei a pesquisar isso, eu encontrei uma, e aí a partir dessa pessoa eu encontrei mais um monte de páginas de receitas sem glúten, de celíacos, e o meu médico, ele nem me explicou direito sobre a doença celíaca. Eu mesmo fui aprendendo sozinha, assim, por conta dessas páginas, por conta dessas pessoas que decidiram ajudar outros celíacos. Isso foi muito importante, por isso que isso também é uma inspiração pra mim e pra Bia, pra gente ter feito Belas Celíacas, porque a gente entende que a gente pode melhorar o diagnóstico e fazer a pessoa aceitar de uma maneira bem mais leve. Exatamente. Eu acabei esquecendo de falar do meu último diagnóstico, do diabetes tipo 1, que aí no caso foi o mais pesado. Foi o mais pesado de todos, que foi no ano passado, em 2020. Em janeiro eu estava trabalhando em Santa Catarina, enfim, e aí eu acabei passando muito, muito mal. Aí eu tive que voltar para Brasília, fiquei internada na UTI. Mas no caminho inteiro eu já estava desolada, assim. Tipo, cara, eu achava que era um pesadelo, que eu ia acordar no momento e ia estar tudo bem. E aí, mas não, era a realidade. Cada dia na UTI, eu ficava olhando assim, e meus braços cheios de excesso, e as meninas aplicando insulina em mim para comer. E eu falei, cara, essa vai ser a realidade da minha vida, pro resto da vida. Tipo, celíaca, diabética, mas aqueles outros 2 problemas, eu fiquei muito mal. Eu fiquei brigando, assim, com Deus, assim, até, tipo, cara, o que eu fiz? Por que eu, sabe? Por que eu? Eu já tenho 3 doenças, agora mais uma, sabe? Sim. E esse negócio que você falou dos pais também, que às vezes eles ficam mais tristes, mais preocupados. Eu via isso nos meus pais, deles, tipo, desesperados e tristes por mim. Mas eles têm que se mostrar fortes pra você, mas você vê que eles estão, tipo, mano... E uma das coisas que me incentivava a ser forte era pra mostrar pra eles que tava tudo bem, sabe? Eu não sei nem se isso tá errado. Sim, mas... Pra mostrar que você vai conseguir superar tudo isso, mas é que eles... Porque eu não queria que as pessoas me olhassem com dó. Eu acho que a pior coisa, não sei se você concorda comigo, é quando a pessoa ela te olha e fala, nossa, que dó, você não pode comer nada, você não pode fazer nada, sabe? Eu odeio quando, tipo, as pessoas olham com esse olhar. Então, eu sempre, quando eu vou falar... Na verdade... Eu não falo até que seja necessário que eu tenha minha celíaca, mas quando eu falo, a pessoa, nossa, que triste. Aí eu, cara, pior que não, sabe? Eu como um monte de coisa. Você imagina, eu faço um monte de receita, é tudo maravilhoso. Para as pessoas, elas tirarem esse olhar de pena e de dó pra cima da gente e verem que, tipo, cara, a gente tem isso, mas... tá tudo bem, sabe? Eu falo, gente, eu não como glúten, tipo, já tem 1 ano. Aí a pessoa, mas você tem alguma coisa? Eu, tenho doença celíaca, mas, tipo, é de boa, sabe? Eu lido super bem, eu até gosto, assim, eu me sinto tão bem. E, enfim, tirar esse olhar de uma coisa ruim, sabe? Uma coisa que tira o prazer da vida. Não, cara, é só uma diferença, sabe? Agora eu como tudo sem glúten, mas ainda vivo bem, sabe? Ela disse também com a diabetes, sabe? Eu vejo que a maneira que ela lida é muito leve, assim, sabe? Não... E até como ela reage com as pessoas é o que faz tirar esse olhar de pena, sabe? É difícil. Não... As pessoas, elas vêm, por exemplo, eu aplicando insulina, e aí às vezes elas ficam olhando meio assim. Falei, quer um pouco? Tipo assim, sabe? Ou se eu falo, cara, eu tô me drogando aqui. Você quer? Tipo assim, começo a zoar com o meu próprio problema, brincar, porque isso faz com que eu também olhe de certa forma, de uma forma leve, e as pessoas, elas não olhem pra você como se você fosse um ET, alguém completamente diferente. E eu sempre coloco pra mim a questão da culpa, né? Que a gente até já conversou bastante sobre isso, eu e a Bia. Porque quando eu recebia cada diagnóstico, eu ficava, mano, o que eu deveria ter feito pra não ter acontecido? Ou o que eu não deveria ter feito, sabe? Tipo, será que, principalmente com diabetes, às vezes as pessoas acham que você comeu muito doce ou que você não fazia exercício, que você tinha uma qualidade de vida horrível
e por isso que você desenvolveu. Mas diabetes tipo 1 e todas as doenças autoimunes, você precisa estar predisposto geneticamente para desenvolver. Sim. E tem alguns gatilhos, alguns fatores ambientais que fazem com que você desenvolva. E esses gatilhos não é algo que você tem como controlar. É tipo a vida, sabe? Você pode desenvolver ou nunca desenvolver. Alguma coisa aleatória que você nunca vai saber exatamente o que foi que deu esse gatilho e iniciou, mas realmente é uma coisa já exposta geneticamente. Então se você fica pensando no que você fez, no que você não deveria ter feito, você vai ficar a vida inteira sofrendo. E tentando achar, né? Porque a gente não tem nada. Não tem resposta. Ainda não temos resposta. Então, a minha médica, ela falou assim, Lari, você não é culpada por nenhum dos seus diagnósticos. Tá tudo bem. E lembra que, pelo menos as doenças que você tem um tratamento. Pra doença celíaca, para de comer glúten. Vive como uma pessoa normal. Diabetes tipo 1, seu pâncreas não produz mais insulina, mas a gente tem insulina que você pode aplicar de forma externa. Tudo bem. Vitiligo não tem nada demais. Tireoidite de Hashimoto, você toma um comprimido. Então, tipo, mesmo com tudo isso, às vezes, tipo, as pessoas devem ouvir e ficar, tipo, meu Deus, essa menina tá no leito de morte. Já era. Só tem mais 2 anos de vida. 2 dias de vida, de acordo com o Google. Mas, cara, eu vivo uma vida completamente normal, sabe? Sim. E eu coloquei pra mim, nunca vou deixar de fazer nada na minha vida por causa disso. Então eu vou viajar, se eu precisar morar fora, eu vou morar fora. Se eu quiser ir pra um acampamento, eu vou pro acampamento. Se eu quiser fazer o trabalho que eu quiser, eu vou fazer. Isso. Porque assim, eu acho que o que muda, eu digo pela doença celíaca, é que você tem que se planejar mais. É isso. Mas não se isolar. Porque não se isolar. Não se isolar. A gente até vai falar depois sobre isso, sobre como ter uma vida social, né, com a doença celíaca. Mas assim, não se isola, se planeja, porque a situação que a Larissa falou, se às vezes você sai num shopping, não vai ter absolutamente nada. Então assim, leva um biscoito, uma coisa pra dar aquela enganada. Se planeja, mas dá pra você sair, entendeu? Tanto que quando as minhas amigas às vezes me chamam, tipo, mas a Bia não pode. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos todo mundo, eu como antes, eu levo alguma coisa pra mim, sabe? Eu odeio quando acontece isso, tipo, tá todo mundo, não sei o que, vamos no rodízio de pizza. Aí todo mundo fica em silêncio. Mas tem a Lari. Sabe? Eu falo, sim, tem a Lari está indo para o rolê. Sabe? Eu levo a minha pizza, passo um lugar antes, compro, sei lá. Sim. Então é tudo como você lida. Porque, tipo, se você for lidar da mesma maneira que as pessoas ao seu redor, tipo, seus amigos, às vezes, que ainda não estão muito acostumados, lidam, é tipo, mas não tem a Bia, né? Que ela não pode. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Eu tô indo também, que a Lari falou, eu tô indo. Sabe? A gente se adapta. Então é questão de se adaptar, de como você lida, porque isso vai dizer muito como as pessoas vão reagir ao seu redor. E sempre lembrar da qualidade de vida, né? Sim, a qualidade de vida que você vai ter, que é até um outro tópico que a gente queria falar, que é qual foi o ponto decisivo para você aceitar o diagnóstico. E eu vou dizer, no meu caso, foi eu não me senti mais mal. Porque, assim, gente, o tanto que eu passava mal não tá escrito. Todo dia eu tomava remédio de gases. Então, assim, quando eu vi que dava pra viver sem ter gases, sem ficar estufada o dia todo, eu falei, gente, isso que é uma vida de qualidade. Agora eu sei, porque, gente, era desconforto o dia todo. Eu saía e ficava passando mal. Eu em casa ficava passando mal. E assim, eu não sabia o que era. Então, não passar mal e ter uma qualidade de vida foi totalmente, tipo assim, não, eu quero não comer glúten. Se isso for pra eu ficar bem, eu quero. Então, assim, até uma coisa eu sempre falo, eu nem tenho vontade de comer as coisas com glúten, porque quando eu olho, eu fico assim... já vira com um corpo estranho, sabe? Você olha aquilo, você vê as pessoas comendo e já me dá uma agonia, tipo... eu fico assim, meu Deus, eles vão passar mal. Eles não têm doença celíaca. Mas eu fico assim, gente, não quero isso, meu Deus, se eu comer isso, eu vou passar tão mal que, sabe, não vale a pena. Então, hoje em dia, eu vejo muito assim, sabe? É isso, cara, é o que me faz bem, sabe? Então, é o que me dá vontade de não comer glúten e de aceitar. De aceitar. O meu, tipo, pra eu conseguir continuar lidando porque, assim, diabetes tipo 1, principalmente doença celíaca, você tem que ter uma constância de atitudes ali que vai fazer com que você tenha essa boa qualidade de vida. Então, só de pensar que se eu aplicar a minha insulina certinho, todos os dias, antes de comer, uns 15 minutinhos antes, diminuir um pouco a quantidade de carboidrato e saber que fazendo isso eu vou poder viver bem e vou poder viver muito mais, isso me dá forças de continuar, sabe? Porque eu quero chegar nos meus 80, nos meus 90, nos meus 100 anos, sei lá. Sim.
bem. E as pessoas vão olhar pra mim, nossa, Lari, nem parece que você tem toda essa idade ou que você tem todos esses problemas. Então, a ausência de doença não quer dizer que você é saudável. E ter doenças não quer dizer que você não é saudável. Isso não tem nada a ver. Tudo isso tem a ver de como que você lida com a doença, tanto mentalmente, se você se exercita, se você faz suas medicações certinho. Então, às vezes a gente pode viver muito mais do que uma pessoa que não tem esses problemas que a gente tem, porque a gente se cuida muito mais, a gente percebe o nosso corpo, muito sabe? Muito melhor. Eu acho até isso que a Larissa falou me fez pensar que às vezes você ter uma doença é o que vai fazer você prestar mais atenção e ter aquele cuidado maior do que se você não tivesse. Porque, nossa, quando eu não tinha doença celíaca, eu juro, eu não olhava rótulo de nada, eu só comia, pegava, eu não via, tipo, os ingredientes, não via nada. E hoje a nossa vida é ler rótulo, né? E você, tipo, eu leio o rótulo para ver se tem glúten, mas acaba que nesse processo eu começo a ler os ingredientes, eu já fico assim, nossa, eu não vou comprar isso, tem tanto, tipo, coisa que eu não sei nem que é o nome, sabe? Quando você vê aqueles rótulos cheios de nome que você nem entende, eu já fico assim, tá, vou tentar um que tem 3 ingredientes, aquela coisa mais natural, menos industrializada. Então, isso faz diferença, sabe, na nossa saúde. Com certeza. Então, eu vejo até como isso, ter a doença celíaca, ter a diabetes para Larissa, faz com que a gente tome mais cuidado com a nossa saúde e isso vai ter as consequências pra gente no futuro, sabe? Exatamente. Então, nossa, isso... Então, eu diria que são vários fatores para você aceitar um diagnóstico, você receber e aprender a lidar com ele na sua vida, sabe? Então, sabe, a rede de apoio, a sua família também, a sua família te apoiar, isso é muito importante. Exatamente. E quando a sua família não te apoia também, você tem que saber que você é o seu maior porto seguro, sabe? Você não precisa esperar que os outros vão te entender, que os outros vão te apoiar. Às vezes eles não vão te apoiar. Às vezes eles vão achar que é besteira, que é frescura, mas se você tem pra você mesmo que você quer se cuidar, você entende a importância disso, você vai ter que aprender a seguir e a lidar com isso muitas vezes sozinho. Mas, de certa forma, você não tá sozinho, porque existem muitas pessoas celíacas, muitas pessoas diabéticas, e todos nós estamos juntos nessa, aqui para se ajudar. Se for preciso, procure terapia, faça... eu acho que é muito importante isso, na verdade, porque... Isso me ajudou muito, principalmente com diabetes tipo 1, ter uma psicóloga que me ajudasse a lidar com tudo isso, sabe? Porque por mais que a sua família te ajude, te apoie, ela não tá ali, ela não vive isso, sabe? Sim. Então, às vezes, eles não conseguem te ajudar tanto. Você, às vezes, precisa de um acompanhamento psicológico, dependendo, né? Então... e eu acho que todo mundo precisa de um acompanhamento psicológico, mas quando você tem uma doença é muito bom, porque também te ajuda muito, sabe? A lidar e aprender a viver com esse novo desafio e entender o que se passa na sua cabeça, no seu coração. Então, acho que é muito importante isso. E também que a Larissa falou, que às vezes você não vai ter apoio da família, isso não só da família próxima, às vezes, tipo, os familiares às vezes não entendem, ou, tipo, amigos às vezes falam, nossa, mas, tipo, sabe, às vezes fica tirando sarro, sabe? Ou, tipo, quando você vai comer e tem toda aquela preocupação com a partícula do glúten, a pessoa fica, nossa, mano, mas é tudo isso? Aí você sente naquele comentário que a pessoa tá tipo, nossa, que exagero. Eu fico assim, cara, o pior que é tudo isso, sabe? Se for um pouquinho, eu já passo mal. Então, tipo assim, não deixar esse tipo de comentário te abater. Acho que chega um momento que a gente para até de se preocupar com o que o outro vai pensar, sabe? Tipo, às vezes eu olho assim com preguiça. Eu já falei que às vezes eu tenho vontade de imprimir um folderzinho com o que é doença celíaca. Dá pra pessoa. Como funciona? O que é o glúten? Que daí, quando a pessoa já vai fazer a pergunta aqui, ó, pode ler o folderzinho, porque eu não tô afim de explicar, mas não, chega. Não, então assim, é tudo da maneira que você lida, como você vai falar, isso vai mudar muito, assim, na sua vivência com a doença celíaca ou com a diabetes. Então, acho que é isso, né? Nossa experiência, um pouquinho de como foi receber o diagnóstico de todas as suas doenças. E a gente vê vocês nos próximos episódios. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que é o @belacelíacas. Lá a gente posta um pouquinho mais sobre a nossa vida.
E lá você também pode dar ideias de quais podem ser os próximos podcasts que vocês querem ver por aqui também. Isso, e também ideias de receitas ou assuntos que vocês querem que a gente converse aqui e lá no Instagram. Então é isso, gente. Até mais. Até a próxima.